Mas essa casa tem que tomar uma medida contra o MST, que é o maior câncer que existe na agricultura do país atualmente. Polícia Federal investiga o assassinato de 2 pessoas em um assentamento do MST no interior de São Paulo. E a imoralidade desse governo, Lula, quer tratar bandidos do MST como dignos de negociação. De acordo com o boletim de ocorrência, 5 carros e 3 motos chegaram até um assentamento do MST e invadiram esse local durante a noite de ontem. A única coisa que você tem que ceder para o invasor é uma paulada na orelha. Que isso se replique, que os vereadores comecem a dar honrarias para os populares que derem um cacete nos caras do MST e expulsarem eles das terras. Entre as vítimas estão Gleison Barbosa Carvalho, de 28 anos, e Valdir do Nascimento de Jesus, de 52 anos. Quando a gente fala de MST, não estamos falando de bandidinho, não estamos falando de gente que só invade fazenda. Não, estamos falando de verdadeiros carniceiros, desumanos. Cerca de 10 homens entraram no assentamento, atiraram contra 20 pessoas que estavam no local. Muitos deles dormiam quando ocorreu o ataque, por volta de 11 horas da noite. A invasão de terra, dos sem terra, como dizem, que são baderneiros absolutamente ilegais, uma grande parte deles um conjunto de bandidos andando pelas fazendas para tentar invadir a terra dos outros, tá? O MST é um movimento terrorista, é um movimento criminoso, que não precisa de homenagem, não precisa de reconhecimento, precisa de punição. E se dependesse de mim, estaria extirpado da face da terra. Que dá 1 minuto de Presidente, silêncio. eu pedi 1 minuto de silêncio em memória a vítimas. Eu discordo do 1 minuto de silêncio. Eu já estou aqui de trabalhadores ponto do contra. campo assassinados. Tô contra 1 minuto de silêncio. O Parlamento brasileiro vai obrigado. negar. Se derem 1 minuto de silêncio, eu vou ficar falando no 1 minuto de silêncio. Quem apertou o gatilho e quem promove o ódio contra o MST? O massacre deste início de janeiro em Tremembé, no interior paulista, tem contornos nacionais. Os povos do campo estão sob ataque em vários pontos do Brasil. As primeiras notícias sobre o assassinato de 2 camponeses e tentativa de assassinato de várias famílias no Vale do Paraíba apontam como responsáveis criminosos locais, milícias, especulação imobiliária. É possível? Não há dúvida. Esses setores, nos limites das cidades, avançam também em direção às reservas ambientais, como mostramos em nosso vídeo sobre o Rio dos Brasão, e as terras da reforma agrária, como agora em Tremembé. Antes disso, os sem terra foram desumanizados, estão sendo desumanizados, politicamente desumanizados. E o Brasil precisa conhecer os senhores e senhoras que incitam a violência contra os camponeses e ateiam esse fogo midiático. A demonização do MST começou com o próprio movimento nos anos 80. Vocês se lembram da UDR, a União Democrática Ruralista? Aquela fundada por Ronaldo Caiado, hoje governador de Goiás. Pois é, como reduzir um massacre contra camponeses em 2025 a um avanço de facções se há 40 anos os latifundiários mentem sobre o MST? Os camponeses no Brasil nunca deixaram de ser despejados, ameaçados e assassinados. Antes da ditadura, durante a ditadura, depois da ditadura. Mas após a Constituinte houve alguns ganhos simbólicos. Vocês que fazem parte dessa massa. O Brasil falava do MST e da luta pela terra em novelas, séries. E a repercussão internacional dos massacres de Corumbiara em 95 e de Eldorado dos Carajás em 96 fez os ruralistas recuarem alguns passos. Não muitos, alguns. Só que com o século XXI veio uma lavagem de imagem histórica dos proprietários de terra, a partir do agronegócio e
de seu apelido carinhoso, agro, como se a desigualdade no campo no Brasil não fosse um barril de pólvora. A bancada ruralista se multiplicou no Congresso sob o nome de Frente Parlamentar da Agropecuária, mantendo o desprezo contra o MST e qualquer um no Brasil que reivindique o direito constitucional à terra. Nós vamos votar o projeto que transforma a invasão de terra produtiva, de propriedade privada produtiva, em crime de terrorismo, porque tem uma pena mais ampla e uma pena mais restritiva também. É esse contexto que o Brasil precisa levar em conta ao olhar para as vítimas em Tremembé, para as novas vítimas da violência no campo no Brasil. Essa que mira há séculos camponeses, indígenas e quilombolas. Nós, os parlamentares, não vamos incitar a guerra, mas lhes digo, se fardem de guerreiros e não deixem um vigarista desse dar um passo na tua propriedade. Nenhum! Usem todo tipo de rede, reúnam verdadeiras multidões e expulsem do jeito que for necessário. Esse MST tem que ser exterminado do Brasil. Vamos entender o que aconteceu em Tremembé? O ataque contra o MST no dia 10 de janeiro aconteceu no assentamento Olga Benário, no Vale do Paraíba, ao sul da Serra da Mantiqueira, à margem da SP 123, que liga Taubaté a Campos do Jordão, destino tradicional da elite paulistana. A cidade de clima frio é repleta de mansões e hotéis de luxo, e foi no setor imobiliário de lá que a família Nicolau construiu seu nome. Era ela a proprietária da fazenda Curumirim, que deu origem ao assentamento. A fazenda estava registrada em nome da empresa Valor Sociedade Civil Limitada, do patriarca Walter Nicolau. Foi classificada pelo INCRA como grande propriedade improdutiva. Em boa parte de seus 755 hectares, não possuía atividade econômica. Os camponeses do MST fizeram algumas ocupações e pressionaram o governo federal a criar um assentamento. O processo de desapropriação teve início em março de 2003, início do primeiro governo Lula. Mas em agosto daquele ano, a gigante Votorantim Papel e Celulose, hoje Fibria, comprou a propriedade e foi à justiça. O bilionário Antônio Hermílio de Moraes, fundador da Votorantim, disse que o país caminhava para uma anarquia. Falecido em 2014, ele defendia que a fazenda era produtiva e que não poderia ser alvo de reforma agrária. Só que apenas um trecho da fazenda possuía eucaliptos, segundo um laudo do INCRA. Essa espécie, introduzida ali pela Votorantim, é marcante na subida do Vale do Paraíba para a Serra. E então o assentamento foi criado em 2005. Alguns anos depois, em 2010, a monocultura do eucalipto na região foi alvo da Defensoria Pública de São Paulo, diante da perda de solos férteis e a invasão dos cultivos em áreas de preservação, um fenômeno conhecido como deserto verde. O juízo da Vara da Fazenda Pública de Taubaté chegou a suspender o plantio de eucaliptos em Taubaté e Redenção da Serra. A Fibria foi acusada de degradar fontes de água potável que abastecem as populações de Tremembé e Taubaté. Uma dissertação de Lucas Tinti, na Unesp, narra os desafios dos assentados do Olga Benário para substituir o deserto verde por uma agrofloresta. Com o solo empobrecido, os alimentos nasciam tão pequenos que serviam apenas aos tucanos e periquitos. Com o tempo, os assentados introduziram diversas culturas alimentares. A monocultura foi substituída pela agroecologia. O homem acusado de ser mandante dos assassinatos mora não muito longe dali, em um loteamento de Tremembé chamado Maracaibo, bem no pé da serra. Trata-se de uma área de expansão urbana e as franjas da cidade são historicamente disputadas por grupos criminosos que se apropriam ilegalmente das terras para vendê-las o quanto antes. Nada tão diferente do que ocorre nas fronteiras agropecuárias, multiplicadas a partir da grilagem e da jagunçagem, a serviço dos grandes proprietários de terra. Um dos coordenadores do MST no Vale do Paraíba, Altamir Bastos,
falou ao UOL sobre a ação dos grupos criminosos, que descobriram um lote vago no assentamento Olga Benário e tentaram invadi-lo. O que está realmente por trás disso, né, é a intencionalidade desses grupos criminosos aí, de se apossarem de forma, eles acham fácil, de terra, né, para depois lotear, subdividir esses lotes, né, e comercializá-los, né. Essa situação, segundo o dirigente, foi agravada pela política do governo Bolsonaro de emitir títulos de propriedade para os assentados. A inserção dessas terras no mercado afronta um dos princípios básicos da reforma agrária e atrai os criminosos. Ou seja, o homem acusado de ser o mandante Nero do Piseiro faz parte de uma lógica política e territorial, em uma aliança entre a expansão urbana desordenada, o crime e a entrega da reforma agrária para o mercado de terras. Quem está sob ameaça é exatamente quem protege as terras e o ambiente. E agora vamos entender como a extrema-direita no Brasil age contra o MST e o direito à terra, a favor da desumanização dos povos do campo, para jogar a opinião pública contra os brasileiros que põem comida na mesa e desafiam a miséria da monocultura. Aqueles que ousam desafiar um modelo que concentra a terra, o latifúndio, o agronegócio. Os brasileiros que ignoram totalmente essa dinâmica chegam a comemorar nas redes sociais o avanço do crime organizado contra o sem terra. Ao atacarem os camponeses, jogam a favor de quem destrói o planeta, agora em uma nova fase de conflitos, nesta nossa terra já dividida. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas darás mais ancho que estavas no mundo. Mas darás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Os parlamentares no Congresso e nas assembleias que defendem o latifúndio multiplicam há décadas comissões parlamentares de inquérito contra os indígenas e contra o MST. Os trabalhadores sem terra têm invadido uma área lá no Paraná. Aí tocaram fogo na propriedade. A polícia ambiental vai lá. Existe um conflito. Agora, não foi a polícia que saiu atirando. O que aconteceu? Esse problema, aí vamos dizer que mataram dois coitados. Eles invadiram uma propriedade. Agora, o recado que eu quero dar a todos no Brasil, proprietários urbanos e rurais. A emenda constitucional 81, ela relativiza a propriedade privada. Ou seja, vocês pensam que tem propriedade privada hoje em dia, depois dessa emenda constitucional. Porque lá é punido com expropriação do imóvel, urbano ou rural, aquele que pratica o trabalho escravo. Não estou defendendo o trabalho escravo, mas... Eu tenho certeza de que, no que depender de todos os integrantes dessa CPI, todos esses criminosos vão parar na cadeia. Nós precisamos saber quem é que está recebendo mensalidade do MST. É a boca da rua que está falando, hein? Não foi nenhum parlamentar que me falou. Tem parlamentar aqui que recebe mensalidade desses miseráveis, dos coitados. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. Não podemos nos esquecer que os políticos e a imprensa pró-latifúndio buscam taxar diariamente os camponeses como
Invasores. Cerca existe para ser respeitada. Aqui em Minas não vamos tolerar invasão. E não como aqueles que reivindicam o direito à terra e produzem alimentos saudáveis. Vejam aqui Valdizão, um dos assassinados em Tremembé, falando sobre agrofloresta e sobre comida. Esta área em Tremembé foi regularizada há quase 20 anos pelo INCRA para o movimento do Sem Terra. Plantado aqui só tinha eucalipto. Hoje, o plantio é todo no sistema agroflorestal. Aqui tem ipê rosa, tem ingá, tem manga, tem abacate. Não deixou de ser agricultor, a gente não deixou de ser produtor de alimento, a gente produz, só que com a floresta. Aí procura o equilíbrio, ao invés de desmatar, a gente procura uma forma de produção, uma tecnologia que seja compatível com a floresta. Nós já mostramos neste observatório que empresários e políticos são proprietários de 1.200.000 hectares em terras indígenas. Vamos repetir. O pessoal do agronegócio, latifundiários e políticos possuem fazendas sobrepostas até em TIs e chamam os indígenas e camponeses de invasores. Então diz o seguinte, eles estão armados, os bandidos do MST. E se um fazendeiro resolve usar uma arma, quem é o culpado? E se um fazendeiro resolve usar uma arma, quem é o culpado? Aliás, vai trabalhar, vagabundo. Trabalhar, vagabundo. A ideia deles é repetir mentiras até que virem verdade. De um grupo que não é um movimento social, mas um movimento sim de marginais, que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais. E essas mentiras são uma senha para matar. Que todo cidadão brasileiro possa ter uma arma dentro de casa. Me desculpa, excelência. Alguém falou agora há pouco aqui, se eu sair de casa e encontrar outra pessoa morando com a minha família, essas pessoas não vão apenas invadir tua propriedade privada, vão abusar da tua família, vão com toda certeza cometer todo e qualquer tipo de atrocidade à tua família. Aqui, senhor Aristide, não é questão de mostrar quem é mais ou menos macho aqui. Agora, por favor, não vá na minha casa. E até não mande seus cupinchas ir lá. Se quiser ir, vai Vossa Excelência, que ele se encontra lá, sem problema nenhum. Em defesa da minha família, eu faço qualquer coisa, muito mais que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, possa imaginar. De olho na violência, de olho no agronegócio e na imprensa, de olho nos ruralistas. Para manter este projeto, precisamos de seu apoio. Acesse agora a nossa página e receba diariamente o boletim De Olho nos Conflitos. A violência agrária no Brasil acontece todos os dias. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe neste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que te cabe neste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te cabe neste latifúndio.